Otávio Gá faz lista perfeita para os fãs de terror. Otávio Gá no Inteligência Limitada. Vamos descobrir aqui quais são os filmes de terror que o Otávio Gá tá falando pra gente? Mas antes, você faz parte do Introdução ao Cinema, o curso contínuo de cinema mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma com todas as aulas lá já disponíveis. E que aulas que estão lá? Cinema clássico, cinema moderno, cinema pós-moderno, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade, né? Contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema como corpo, neorrealismo italiano, código Reis, tudo lá. E muito mais do que isso, são 23 aulas que não estão lá disponíveis. Mas só isso, Felipe? Claro que não. Durante esse 1 ano de acesso à plataforma, você tem 2 aulas novas todos os meses também. Que lindo. Faça parte do Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Conta pra mim, Otávio, quais são os filmes de terror perfeitos para os fãs? Você falou que é fãzaço de filme de terror. Terror é uma das únicas coisas que eu consigo assistir com a minha mulher, porque eu gosto de ficção científica, ela gosta de uns filmes dela lá e tal, e no terror a gente se encontra lá, cara. Então faz uma lista de top 5 aí de filmes de terror. Top 5 filmes de terror. Vou tentar fazer aqui rápido então com vocês. Profundo Rosto, Dario Argento. Onibaba, Kaneto Shindo. A Bruxa de Blair, Daniel Myrick e Eduardo Sanches. E... qual vai ser o meu 5º filme? Vou pensar no 5º filme e falo no final da live. Você faz uma divisão, terror, horror, novo terror, sei lá. Vamos de O Exorcista. Os caras fazem altas divisões, né? Tudo é terror. Não faço. Mas suspense é diferente. Eu nem sei se eu saberia fazer, na verdade. Assim, alguns a gente até são mais intuitivos, né? Mas eu prefiro não fazer. Na verdade, o que eu costumo chamar é de terror macro e terror micro. Terror macro é o que abarca tudo. Tá. Sabe, até o suspense, dependendo, pode ser um terror. Silêncio dos Inocentes. Pode ser um terror, sabe? Dentro desse terror macro. É um terror. A questão é que, assim, o horror, o terror, os gêneros que não são os gêneros guarda-chuva, os grandes gêneros aristotélicos, comédia e drama, né? Os outros gêneros, eles podem ser utilizados como ferramentas narrativas. Então, assim, você vê o melodrama sendo usado como ferramenta narrativa num filme de comédia. Você vê o terror sendo usado como ferramenta narrativa num filme como Harry Potter. A gente fez a tier list de Harry Potter recentemente, tá disponível no YouTube. Pra vocês agora estão disponíveis no YouTube. Pra galera do chat aqui ainda não, mas pra vocês já vai estar. Sabe? E pra quem é membro, tá disponível de maneira antecipada pra todo mundo. Seja membro aqui do canal. Assim, esses gêneros eles podem ser utilizados como ferramentas para a construção narrativa dos filmes. Macro. Terror micro é o que a gente tem aquela ideia preconcebida de terror, sabe? Então... filme pra dar medo. É que seria o horror. Ah, tá. Né? Seria filme pra dar medo, pra causar certas repulsas, porque não necessariamente o terror... O terror, horror é pra dar medo apenas. Ah, tá. Dá susto também, tá válido, que não é necessariamente medo. Verdade. Aflição, angústia... daquele jeito mais intenso, né? Senão acaba sendo mais puxado pro drama. Então, na verdade, assim... Deixa eu escutar de novo o que ele falou. Aflição, angústia... Ah, tá. O medo é o sentimento específico do terror. Então, veja só. Quando a gente pega os subgêneros e os gêneros como um todo, a gente vai conseguir encontrar emoções específicas que atuam nesses gêneros, sabe? E a emoção específica do terror é o medo. Isso não significa que o medo é a única emoção sentida no terror. O medo é a emoção específica do terror. Agora, quando a gente diz que a emoção específica do terror é o medo, não significa que a definição do que é terror é feita através de uma régua, onde quanto mais medo eu sinto, mais terror um filme é. Você não faz isso com um melodrama. Quanto mais você chora num filme, mais dramático ele é. Não. Sabe? Então, assim, o medo é a emoção específica do terror. Isso significa dizer que o medo permeia a encenação do filme, permeia as ações de seus personagens. Os seus personagens estão inseridos sob uma lógica do medo. Percebe?
Isso não significa dizer que necessariamente você sentirá medo daquilo que você está assistindo. São coisas distintas. O medo é a emoção específica que vai estar entranhada na encenação e, portanto, em como o personagem do filme reage àquele mundo. Daquele jeito mais intenso, né? Senão acaba sendo mais puxado pro drama. Pensando aqui na sua lista, os primeiros exemplos que me vêm à cabeça são O Exorcista. Tá na minha lista. Amo O Exorcista. Mártires. Filme do extremismo francês, né? Eu não gosto muito do... Não. Mártires é um filme francês. Daquela onda do New French Extreme. Que é de extrema violência. Porra. É pesado? Eu acho. Conceitualmente e visualmente. Tá. Eu acho um filme pancada, assim. Eu termino o filme... Caraca, parece que eu tomei uma surra. Então eu sempre recomendo... Dessa mesma onda é os filmes do Gaspar Noé, o Irreversível, tá tudo nesse lugar do extremismo francês. Mas pra assistir um filme de extremismo francês de terror bom, Trágica Obsessão, Claire Denis. Trágica Obsessão, da Claire Denis. Assistam esse filme. Olha a recomendação que eu tô dando pra vocês. Mas assim, eu sempre recomendo com um extremo cuidado, porque existe... Não é pra todo mundo. Não é, definitivamente não é pra todo mundo. O extremo cuidado é pra você não errar no filme, porque existe uma outra versão americana chamada Mártires, e é uma versão americana que essa versão você pode passar na sessão da tarde. Mas é do mesmo filme? É a mesma história, é um remake americano. Tá. E, putz, os caras pegaram o filme justamente... Aquilo que a gente tá fazendo, a lentidão, às vezes é necessária pra certo filme e tal. A violência é necessária pra esse filme. Esse filme, ele precisa, sabe, do sangue, da víscera, do choque. Entendi. Pra ele contar a história dele. Pra conclusão chegar onde precisa chegar. Entendi. Tirou isso, o filme perde o propósito. Entendi. E a versão estadunidense faz isso. Putz. Entendeu? Então, cuidado quando for assistir, é o de 2008, tá? O francês. Tá. Cara, um filme que sempre eu gosto muito de falar é o Entidade. Aquele com o Ethan Hawke. Entidade. Cara, será que eu que é o do padre? Não, do cara do Slipknot. Que tem um monstro da Entidade que parece o cara do Slipknot. Esse é aquele que... da árvore e tudo mais. É um filme bastante escuro. É esse, não é? Tem a árvore com um balançozinho. Putz, acho que eu não vi esse filme, não. Não é possível que você tenha visto esse filme. Qual que é a história? É um que ele se muda pra uma casa... É esse mesmo. Ele é escritor. É esse mesmo. É bem legal, é bem bom. Onde ele encontra fitas, onde houve assassinatos nessa casa. E aí ele encontra fitas... mostrando esses assassinatos, que as crianças doidaram e mataram a família inteira e depois sumiram. Não viu esse filme? Não, vale? Você vai ver hoje. Sério? Vou ver então, cara. A Entidade. Só tem uma... Eu adoro o filme, eu acho que ele tem um clima muito mórbido, sabe, as fitas e tal. A forma como ele mistura essa coisa de crime real com sobrenatural também acho muito bem costuradinho. Só tem um negocinho assim que eu acho... te incomoda. Que são a representação de certos fantasminhas. Vou falar contigo depois que eu ver, então. A representação de certos filme que eu acho assim, legal, não sei se você coloca nessa de terror, é a Dark Song. Você assistiu esse filme? A Dark Song? É. Não vi. Que vai a mulher e um cara pro... Acho que é Escócia, sei lá, no interior da Escócia pra fazer um ritual de vários dias, assim, e começa a dar errado. Dark Song. Cara, esse não filme... Não me é estranho essa premissa. Talvez eu possa ter visto no festival e deletei legal, da memória. Mas também é lento, pesado e vai te incomodando a parada. Cara, quando começa a dar errado as coisas. Agora você me puxou alguns filmes recentes bem interessantes. Ele vai falar Midsommar. Ele vai falar Midsommar agora. A premissa do filme que o Vilela falou me puxou Midsommar aqui na cabeça e eu falei... Otávio Vugar vai falar Midsommar agora. Pô, assim... Essa premissa podia... Otávio, você podia puxar um Homem de Palha. Podia puxar um Homem de Palha. Mas assim... Espero estar errado, mas eu acho que você vai puxar o Midsommar agora.
Vamos. Teve o Fale Comigo, né, que você falou. O When Evil Lurks, que é o... o When Evil Lurks não gostei, não. O When Evil Lurks é aquele... É o argentino lá que o Felipe Neto ficou super emocionado, né? Disse até que o cinema brasileiro tava longe da Argentina e tudo mais, por causa disso, por causa daquilo. E assim, mais uma vez, nada contra o Felipe Neto. Errou. Ponto. Fico até feliz que ele esteja fazendo um filme argentino, de verdade. Mas, porra, não. Quando? Não. Eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, sobre essa polêmica do Felipe Neto. Lá eu expliquei tudo melhor. Por isso que eu não vou falar mais sobre isso aqui agora. É porque agora botaram um título nacional. O Mal que Habita em Nós. Eu acho que é isso. Isso, acho que eu não vi também, não. Ele vai estrear no cinema agora, mas ele já rondou a internet no ano passado. Eu gosto daquele... Qual que é esse? Que é um argentino. Como chama? O Mal que Habita em Nós. E qual que é a história? Ele tem a ver com possessão demoníaca, mas de um jeito completamente diferente. Sério? É uma possessão demoníaca de uma... Deixa quieto. Tá. Eu ia falar, eu poderia dar spoiler. E aquela Deixa quieto. It Follows, né? Como chama? Corrente do Mal. It Follows Filmaço. Né? It Follows é muito legal. It Follows atualiza um pouco a perspectiva da Final Girl, né? Então, enfim, veja, a Final Girl é esse tropo narrativo muito, muito presente na década de 80 sobre o conceito sobre o contexto das infecções sexualmente transmissíveis, né? Antigamente chamadas de doenças sexualmente transmissíveis, né? E, enfim, naquele contexto surge o slasher. E o slasher nada mais é do que esse sujeito que espreita e mata sempre aqueles que estão fazendo sexo. Vocês estão entendendo? Mas que, no mesmo filme, sobrevive a mulher, que não faz sexo. Olha lá, vamos de novo. Lá na década de 80, surge esse tropo narrativo da Final Girl, onde, nos filmes de slasher, há um assassino em série que mata jovens que vão pra beira de um lago fazer sexo adoidado e consumir drogas. Mas, nesse mesmo filme, a moça que sobrevive e que luta contra a grande ameaça e vence é a moça que não faz sexo. Ou seja, é um tropo narrativo que está inserido sob um contexto específico das infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, para vencer o monstro, não faça sexo. Em suma, é um tropo narrativo que insere na figura feminina a culpabilização do problema. Por quê? Cabe à moça ser recatada para que a doença para que a doença... tô de novo falando doença, né? Para que a infecção sexualmente transmissível não seja transmitida. Vocês estão entendendo? Ou seja, a solução para a infecção sexualmente transmissível é a castidade feminina. Em suma, esses tropos narrativos eles existem para reestabelecer uma ordem social conservadora. Caso você não respeite essa ordem social conservadora previamente estabelecida, sobretudo, a figura feminina não atue como se espera de uma mulher na sociedade, a infecção sexualmente transmissível irá avançar. E aí o It Follows trabalha nesse sentido. O It Follows vai trabalhar nesse sentido na medida em que ele vai subverter essa lógica. A moça faz sexo no início. E ela passa a ser perseguida. Só que ela não morre. Mas ela vai estar sempre com aquilo atrás dela. Olha só que loucura. Se não é uma mudança de perspectiva do que é as infecções sexualmente transmissíveis. O monstro estará sempre atrás dela. Mas ela não morre.
Também vi sem saber de nada. Foi pelo título, assim, no festival. Né, cara? Dá. E, cara, as alegorias do filme, se você for ver pela história do slasher, que ele é um pouco de slasher, né? Então, se você for ver pela história do slasher, o que o slasher é? É um filme pudíaco. Que pune os jovens que transam, né? Que transam, né? Então, que despertou quando? Justamente naquela onda das doenças sexualmente transmissíveis, daquele pavor, daquele medo, e acabou sendo traduzido pro cinema através desses slashers, desses assassinos. E A Corrente do Mal leva isso meio que ao pé da letra, né? Ao colocar uma maldição em forma de um assassino sobrenatural, mais slasher, que persegue justamente quem transmite a maldição via sexo. Então é do tipo, transou? Não pode. Não pode mesmo. Tá literal ali no filme. Então é uma coisa bem... Muito, muito bem pensada, assim, uma sacada muito bacana, que homenageia e ao mesmo tempo... Total. Né? Você falou 2 ou 3, né? Você falou... Ele não falou Midsommar, né? A Identidade, o Evil Lurks, tu fala comigo. Você falou 4 já. Falta 1. Você queria 5? Ixi, aí eu não fui para melhor, foi para os recentes. Não, ou você falou o primeiro, O Exorcista. Você falou... O Exorcista, o Mártires. A Entidade. Falou mais um, tá? Cara, eu gosto muito da Bruxa de Blair. Muito bom. Te amo, Otávio, te amo. Lindo demais. Amo a Bruxa de Blair. Amo. Um dos meus filmes de terror favoritos. Já falei lá atrás, né? Falei, porra, pica. Te amo. Gosto também. Eu gosto muito da Bruxa de Blair, eu acho que... Cara, no cinema, vou te falar que 90% do pessoal saiu puto desse filme. Sim. Mas aí é aquela velha questão. A gente não analisa o filme de acordo com o marketing do filme. Isso é importante. A gente não deve assistir um filme a partir das expectativas que criamos sobre o filme. E o problema da Bruxa de Blair, depois disso tudo, foi as expectativas que foram criadas previamente. Ponto. Saiu. E é importante, esse filme é muito importante pra educar aquela geração, sabe, da frustração. Frustração faz parte do cinema, cara, faz parte da narrativa. Você sair puto faz parte também, sabe? Porque eu garanto, você saiu puto, mas você não ignorou. Você não foi comer a sua pizza e já tinha esquecido do filme. Você ficou falando sobre. Você ficou revivendo o filme na sua cabeça. Você ficou tentando achar uma resposta. Você ficou tentando achar alguma coisa que você não tenha visto. Então é isso que faz o filme permanecer por mais tempo na sua cabeça e se tornar um filme memorável. A galera fala que ele só se tornou memorável porque foi um dos primeiros found footage. Não só os primeiros found footage, como um filme fundamental para discutir o cinema digital, né? E a potencialidade do cinema digital. Porque toda essa história de que A Bruxa de Blair foi um filme que foram jovens que de fato filmaram na floresta e desapareceram, e portanto found footage, né? A câmera encontrada desses acontecimentos e tudo mais, passa por essa discussão do cinema digital, de como o cinema digital, através de sua potencialidade, do relevo que a imagem do digital pode provocar, consegue implicar na câmera e no espectador, por consequência, uma ideia de verdade. Repara aquilo que eu já falei pra vocês inúmeras vezes, de que o surgimento de extraterrestres é sempre filmado por uma TechPix. Essa câmera digital com uma qualidade um pouquinho duvidosa, mas que entrega à imagem um certo grau de amadorismo, e esse amadorismo dá ao espectador a sensação de realidade. Porque ela não é ficcionada. Porque a imagem bonita, tratada, ela é sentida como algo que foi modificado, manipulado. A imagem digital não tratada, meio amadora, faz com que a gente tenha a sensação de que aquilo está filmando diretamente. Que filma de maneira direta, frontal o mundo, né? Então o digital tem essa potencialidade. Que a Bruxa de Blair se utiliza de maneira muito eficaz, né? Afinal, aquela potencialidade que eu sempre digo pra vocês. Ao filmar o mundo, ao dar o play numa câmera, a câmera mostra o que está à frente de nós. Entretanto, o desenvolvimento técnico e tecnológico
nos traz também a possibilidade de manipular aquilo que está frente à câmera. E, portanto, fazer com que a imagem fique bonita, bela, pomposa, sabe? E essa pomposidade, essa manipulação dessa imagem pode provocar no espectador a sensação da ficção, de fato. De que alguém trabalhou aquela imagem. E ao trabalhar aquela imagem, um certo grau de falsibilização dessa imagem também. Do que está de frente a ela. A imagem digital, portanto, pelo menos a imagem digital que não é trabalhada, ela ganha esse grau de amadorismo. E ganhando esse grau de amadorismo, faz com que o espectador sinta aquilo de maneira mais direta e frontal a verdade. E é por isso que, apesar de A Bruxa de Blair ser um filme que é manipulado, que manipula essa realidade, ele é sentido de maneira mais frontal. Porque o digital oferece ao filme, enquanto relevo da imagem, essa força. Lembrei de um found footage agora. Tá, me lembro, found footage. Foi um dos primeiros found footage e enganou muita gente que era a história real, não sei o que. Teve isso pra levar muita gente pro cinema. Não, você tá falando de Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair, não. Eu tô falando que a pessoa saiu puto foi da bruxa. Ah, tá, não. Esse que a pessoa saiu... A pessoa saiu puto da bruxa pelo mesmo motivo, assim. Houve todo um marketing em cima do filme, de que era o filme mais assustador de todos os tempos. As pessoas foram assistir e não era bem aquilo. Sabe? Então, assim, o problema da bruxa não foi o filme, que era muito bom. Mas foi toda a expectativa que se construiu a partir da venda do filme. Sim. Não, Bruxa de Blair todo mundo adorou quando assistiu. Não adorou não. Não adorou não, Vilela. Rolou todo um problema com isso. Mais ou menos também. Sério? Muita gente ficou frustrada ali com o finalzinho. Com aquele final, né? Que não morre. Não foi só o final, foi o problema de que foi vendido uma mentira. E assim, é isso. Essa é a força do cinema. O cinema é sentido como verdade. E o filme filmou de maneira tão frontal através do digital que todo o marketing que envolveu o filme fez sentir no espectador que aquilo poderia ser sim uma verdade. E aí quando se descobriu que não era verdade, que era uma mentira, frustrou a galera toda. Nossa, então. Mas então o filme ele puxou muita gente pro cinema por causa desse discurso. Mas ele não se tornou memorável até hoje por causa desse discurso, porque esse discurso já foi. Hoje, se eu reassistir ao filme, eu continuo sentindo aquela aflição, sabe? E é uma história tão básica. A Bruxa de Blair é um filme muito forte. Eu acho que é o filme que eu, particularmente, tenho mais medo assistindo. É a Bruxa de Blair. Assistir a Bruxa de Blair de noite, com tudo escuro, é fortíssimo, tá? É muito forte. Básica. Mostrando Mas que... os caras fizeram muito bem na preparação pro filme, né, cara? Sim, pra vender o filme. Porra, os caras... Acho que é o filme que de lucro é o mais absurdo, né? Não sabe... Eu acho que não é o maior hoje em dia, porque eu acho que a Atividade Paranormal, em termos de proporção, é o maior hoje. Se eu não me engano, a Bruxa de Blair custou $100 mil ou $150 mil e ganhou 300 e tantos milhões, 350 milhões, uma parada assim. Mas a Atividade Paranormal custou $15 mil. $15 mil. E bateu 250 milhões. Uma loucura. Assim, eu não sei se por conta da inflação a Bruxa de Blair continua na frente. Mas é uma loucura, assim. Uma loucura. Queria dizer mais versus o quanto ele faturou, né? Eu não saberia dizer, mas eu acho que foi um dos, se não for o mais, foi um dos. Mais lucrativo. Atividade Paranormal até poderia entrar nessa fila se ela não tivesse um investimento ali depois que ele teve uma apresentação pro Spielberg, eu acho. Então, assim, o Atividade Paranormal custou $15 mil e investimento em publicidade foi $150 mil. Foi uma parada assim. Então, assim, no total foi 175 mil se você considerar o tanto que foi gasto em publicidade. Mas a realização do filme foi 15 mil. Um lance desse assim. Aí ele até sugeriu algumas mudanças. Sugeriu uma mudança do final, né? Tanto que o final original é diferente do final que foi pro cinema. Eu prefiro o original. O final do cinema ele é muito Spielberg. Como que é o original? Muito Spielberg, porque não é algo ruim não, tá? É porque é mais cinema espetáculo. Tá? O original é mais intimista. O Spielberg dá margem pra sequência. O original é mais fechado, sabe? O original é mais mórbido. O original é mais... É mais o que o filme estava sendo. Entendi. Sabe? Aquele final que a gente vê no cinema
A mulher joga o cara na câmera. É muito espetaculoso, né? Muito... Não tão uníssono com o resto do filme. Porque não estava sendo vendido essa história tão... Entendi. Tudo acontecia nos detalhes. Então, mas eu gosto... Eu acho que funciona assim. Eu gosto do Atividade Paranormal, o primeiro. Eu acho que funciona aquele final. Porque, apesar dele estar funcionando nos detalhes, eu acho que ele vai funcionando como uma escada, na verdade. As coisas vão ganhando dimensão conforme o filme vai avançando. Até chegar naquela dimensão que se estabelece no final do filme. Muito do Atividade Paranormal. O found footage que eu ia mencionar é o... que é um mais desconhecido, que é o Lake Mungo. Ah, Lake Mungo. É legal. Não sei. É até meio difícil de encontrar esse filme aí. Mas eu prefiro Assim na Terra como no Inferno. Aliás, é uma discussão muito interessante justamente para discutir essa perspectiva do cinema digital, fazer esse tipo de comparação entre o Bruxa de Blair e o Assim na Terra como no Inferno. Porque são dois momentos distintos do surgimento do cinema digital. O cinema digital ali da década de 90, no final da década de 90, anos 99, que foi o ano do lançamento da Bruxa de Blair, é um digital que ainda guarda as limitações técnicas de seu tempo. Então lembra que eu falo sempre pra vocês, técnica é meio e toda técnica tem idade? E portanto os usos das técnicas, os usos empregados nas técnicas demandam também das limitações técnicas provenientes do seu tempo. Percebe? Então veja, a manipulação daquela técnica que tem idade em A Bruxa de Blair está condicionada pelo seu tempo, que fez com que os seus autores se utilizassem dessas limitações criativamente para provocar um senso de realidade. Afinal, mais uma vez, aquela câmera que dá um senso de amadorismo faz com que o espectador sinta aquilo como uma realidade, como um fato. Percebe? Já o Assim na Terra como no Inferno, nós estamos vivendo sob um contexto onde as câmeras digitais estão muito mais avançadas. E, portanto, esse senso de amadorismo vai se perdendo também, ao mesmo tempo. Sacou? Entretanto, todavia, nós estamos falando de um momento distinto. Enquanto lá na Bruxa de Blair nós tínhamos limitações técnicas, mas também um momento onde ter uma câmera digital era um pouco mais difícil do que hoje, no caso de Assim na Terra como no Inferno, que é um filme de 2014, cada um de nós tem uma câmera digital na nossa mão. E aí o que ele faz? Ele se utiliza de GoPro, de câmeras GoPro, e coloca uma GoPro na cabeça de cada um dos personagens. Ou seja, o diretor ele não mais está implicando o uso do cinema digital para oferecer um senso de realidade a partir do amadorismo, mas sim para provocar a sensação de, a partir da disseminação do uso digital, poder ganhar novos mecanismos na maneira de construir a encenação. Por exemplo, fazer plano e contraplano, que não tinha em A Bruxa de Blair. Afinal, só havia uma câmera. Então não tinha como fazer esse plano e contraplano na montagem. Saca? Então, se você tem uma câmera em cada uma das pessoas, você mostra uma, depois mostra outra. Plano e contraplano. Mas ele tem uma construção assim, que ele é quase... Ele tem pitadas de terror, assim, que ele vai fazendo uma construção, dando drama, ele vai no drama, pitadas de terror, ele volta. Aí no drama, pitadas de terror, ele volta. Até que tem um momento, mano, que eu acho que foi o maior arrepio que eu tive assistindo ao filme. É mesmo? Não é nem um susto. Foi realmente um arrepio, assim, que foi um negócio crescendo, assim, eu subindo. Sabe? Eu acho que tem algo que eu posso chamar de medo. Foi nesse momento, assim. Não é um medo que permanece, não é um medo que se leva e tal, mas é um trechinho. Susto, assim, que eu não esperava. É aquele filme espanhol que é de found footage. Hack, né? Hack é massa. Quando eu assisti também não sabia nada. Falei, mano, o que aconteceu, cara? Ele é visceral. Ele começa de boa, né? A mulher lá fazendo uma reportagem e tal. De repente, o negócio... É muito bom esse filme. É bom pra caramba. Tá aí. E aí, indicando os filmes de terror que eu falei pra vocês... Vamos falar alguns filmes de terror? Eu já fiz uma listinha de terror aqui com vocês, mas vamos falar uma outra lista de terror aqui pra vocês? Então vamos lá, vou começar com os que eu já falei. O Exorcista, Onibaba, Profundo Rosso... Quais foram que eu falei? Onibaba, Profundo Rosso... Bruxa de Blair...
Ténebre, O Chicote e o Corpo, do Mário Bava. Cara, deu um branco aqui. Mas vai lá no meu Instagram. Ó, vocês que estão aí no YouTube, quer saber uma lista de terror que eu fiz só pra vocês? Vai lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram e pede pra mim, que eu dou pra vocês, tá bom? Curtiram o vídeo?